Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 27 de julho de 2023 e estamos aqui para gravar mais um vídeo hoje sobre começando aí o resultado das nossas ações. Então vamos falar hoje sobre o açaí, mais algumas das nossas empresas de açaí, no caso da Telefônica Vivo, mas aquela é tranquilo, teve um bom resultado. Vamos falar aqui do açaí, que é uma empresa que a gente tem que ficar mais de olho, observar mais o resultado, porque é uma empresa que está crescendo, né? Aqui o açaí, a imagem. Então é uma empresa que está crescendo bastante. A taxa de juros pesa no resultado, a gente vai dar uma olhadinha. Então temos que acompanhar de perto, né, se a empresa continua progredindo. E o resultado que a gente viu aqui, vai mostrar para vocês, o resultado que a empresa continua evoluindo, tem driblado aí a taxa de juros, e essa perspectiva de queda vai produzir aí um resultado um pouquinho melhor ao longo do tempo, cadenciando. A empresa está ainda em expansão, então temos que observar de perto. Gostamos bastante do açaí, o pessoal do nosso grupo, da nossa comunidade e tal. Então a gente tem ele aí, tem acompanhado, os resultados têm sido de acordo com a capacidade e o momento da economia com essa taxa de juros a 3,75, que esperamos aí logo começar a redução, logo no começo de agosto agora, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí no resultado, nos números aqui. Eu peguei aqui um, um resuminho que está lá no, no release, tá? Então vamos dar uma lidinha ali. Houve uma inauguração de 60 lojas nos últimos 12 meses, aumento de 34% de área de vendas. Então já concluíram 90%. Das 57, eles têm 66 lojas para fazer a conversão, já está nas 57, já foram concluídas, né, até o momento. O avanço, aqui a gente tem um detalhe importante, né? Avanço do múltiplo de venda para 2,5 vezes. Aqui a margem EBITDA, uma evolução, tá? Então isso é importante. O EBITDA é uma métrica muito importante nesse tipo de empresa de crescimento, tá? Temos que ficar de olho, porque o lucro é bem distorcido nesse tipo de empresa. Então a gente tem que estar acompanhando o EBITDA, que o EBITDA que é ali o operacional da empresa, tá? A receita avança 21%, com melhora sequencial de vendas nas mesmas lojas. E aqui embaixo ele coloca um aumento de market share de 3, pontos percentuais. Ou seja, então a empresa tem ganhando cliente, vem aumentando aí. Isso é um fator positivo, tá? A margem bruta mantém-se estabilizada ali, tá? O EBITDA ajustado, 1 bilhão, 1 bilhão e 100, tá bom, tá? Um resultado bem não enche os olhos, mas é um resultado que dá para a gente considerar positivo aí. A evolução do lucro, tá? Do primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre, lucro líquido de 156 milhões. Mas esse lucro ele é bem distorcido, aí a gente vai dar uma olhadinha. O ponto principal no empresa de crescimento, o lucro, tudo bem, todo mundo gosta de saber o lucro, mas o lucro nesse ponto ele é bem distorcido, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na sequência, depois a gente vai dar lá na DRE, que é um pouquinho mais complexo, e no caixa, tá bom? Aqui a gente tem a demonstração do EBITDA, a comparação, sempre ele compara com o TRI, tá? Ó, segundo TRI de 21, segundo TRI de 22, segundo TRI de 30, de 23, né? Que é o que nós estamos. Então, ó, a gente vê aqui um aumento, uma escadinha boa, né? E aqui ele compara com onde é que ele está com o primeiro TRI, deixa eu ver se é aqui que ele compara com o primeiro TRI, aqui em cima. Ó. O EBITDA ajustado atingiu 1 bilhão, de novo ele está repetindo a informação em cima, né? Um aumento de 135 comparado ao segundo TRI de 22. A margem atingiu 7% no período, avanço sequencial em relação ao primeiro TRI de 23, de 6,23, mediante a 35. Então, em relação ao primeiro TRI de 23, teve aí um outro aumento. Então, a gente vê o EBITDA crescendo aqui, tranquilo, vamos acompanhar, tá? Seguindo aqui, o que nós temos? Opa, pulei duas vezes, aqui. A taxa de juros pesa, pessoal, pesa para que empresa? Empresa de crescimento, as empresas que nós temos ali, a Pets, Movida, aqui o Açaí, ou outras ali que a gente vai passar com calma, essas empresas pesam bastante. Dá uma olhadinha aqui, a gente vê o quanto que, em comparação dos semestres, ó, vamos olhar aqui, ó, olha aqui o resultado financeiro, ó, do segundo TRI, 420 milhões negativo, tá? Em comparação ao segundo TRI 2022, 222 milhões negativos. Então,
praticamente o dobro do resultado de 12 meses atrás. Lógico que aumentou, né? Houve a expansão, tudo bem, né? Mas o resultado financeiro ele pesa bastante, depois a gente vai dar uma olhadinha, tá? Aqui, olha só, o resultado financeiro ficou negativo em relação à receita, ó, 2 pontos, né? Menos 2 pontos. Aqui estava 1,7, tá? Se você olhar aqui, ó, o semestre também, ó. Não sei se você consegue ver aqui, deixa eu passar aqui. Aqui, ó. 2 pontos em relação à receita negativo. Aqui o semestre também, ó, 2,7 em relação ao semestre negativo. Isso aqui em relação à receita, tá? Então a gente vê ali que o resultado financeiro líquido, tá? Após o FRS são a alocação, o aluguel o aluguel dos imóveis, tá? Que vários aí não é propriedade do Assaí. O IFRS transforma ali os aluguéis numa dívida. Então ele está colocando ali, eleva para 628 milhões o resultado, tá? Então pesa, depois a gente vai ver nos números o quanto isso ainda reflete aí, tá? Agora a gestão do capital, a gente vai ver aqui como é que tá. Opa, deixa eu passar aqui de volta. A gente vai ver aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui, para aí, cliquei aqui. Ó. Pronto. Vou voltar lá para a gente ver ali. Aqui. Então a gente vê aqui a gestão da dívida. Ele mostra certinho ali como é que tá a situação, ó. Como é que tá a dívida dele. De curto prazo, 1 bi e 200 praticamente, tá? Então são empréstimos de financiamento, debêntures que ele fez, um instrumento de hedge aqui é positivo, para garantir, para não pesar muito. Então, ele tem dívida de curto prazo, praticamente 1 bi e 200, tá? De longo prazo, aí já está um pouquinho mais pesado, né? Tem empréstimos aqui na casa de 1, debêntures 10, praticamente 11 bilhões, instrumento de garantia aqui positivo para bater. Então, a dívida bruta, 12.936. Então, 12 bilhões é a dívida. Ele tem em caixa aqui, vamos guardar esse número aqui, 4 bilhões 596. Então a dívida fica em 8.340. Então, quero que você guarde esse número, ó. Dívida bruta. Vamos só para a dívida líquida. 8.340. Então guarda esse número aí de 8 bi de dívida. Depois a gente vai ver que a situação não precisa entrar em nenhum pânico, né? Olhando aqui, a dívida líquida ele dá 2 vezes, né? 2,62, desculpem. Então, a gente começa a preocupar quando passa dos 3, aí a gente começa a ficar um pouquinho preocupado. Mas você vê que a empresa está expandindo, a receita a gente vai ver está subindo, a empresa está abrindo loja, maturando, então a gente mantém aí a observação, tá? Esse é o release, onde a empresa apresenta ali os números de que ela acha, da maneira que ela acha mais fácil para se interpretar. Agora, para a gente ter uma visão mais pura, a gente tem que olhar ali, aqui ó, no ITR. Você vem aqui no resultado do trimestre e tal, e aqui você vem aqui no ITR, aqui você vê os números mais apurados. Você vê aqui realmente a contabilidade da empresa. Deixa eu sair aqui para ficar mais fácil, tá? Então vamos olhar aqui, ó. É esse número aqui. Aqui você olha onde foi que eu mostrei o RI, você vem aqui no RI, aqui você vem aqui no ITR, baixa aqui, você vai ter esses números que eu estou olhando. Aqui os números são mais secos, né? Mas eles são mais reais e sem nenhuma distorção. A empresa aqui ela não faz nenhum ajuste. Então a receita total do trimestre, essa coluna aqui é do trimestre e essa aqui é do semestre, tá? 2023, aqui 2022 para você comparar. Então a receita ficou em quase 16 bilhões, tá? Se você comparar no ano anterior, subiu, né? Teve um aumento. Essa aqui é a coluninha do semestre, tá? O custo 13, você percebe que a margem é baixa, né? Sobra 2,5 bi. E aqui a gente vê o seguinte, as despesas operacionais. Lembrando que a soma é sempre para cima, né? Eu já falei para vocês, tal, que a soma é para cima. Então, esses dois geram o 5, e aí o 5 sobe aqui até o 1, o 4, esse aqui é o resultado, tá? Então, o resultado das despesas e receitas operacionais ficou negativa em 1,17. Então, o 3,1 é receita, abate aqui os custos, o resultado bruto é 2 bi. Dos 2 bi,
Aqui, ó, 2 bi, tá vendo? O 2 bi ele vai diminuir esse 1 bilhão aqui, que é as despesas operacionais, e a gente chega aqui no resultado, aqui, resultado de 737 milhões, né? O resultado antes do resultado financeiro. Então aqui é as operações, até aqui é a parte que ela gastou para poder vender, ó, despesa administrativa, despesa com o pessoal, a parte operacional, né? Tem a amortização aqui que depois vai ser colocado de volta, tal. Então sobrou aqui 737 milhões. Aí a gente vem para o resultado financeiro, pessoal, ó. Então, receitas financeiras, ou seja, alguma aplicaçãozinha que ele tem ali, né, do dinheiro do caixa. E as despesas financeiras, 687 milhões. Então, olha só, 737 foi o que praticamente sobrou na DRE, e aí aqui 687 são as despesas financeiras, vai bater os 59, então 628, tá? Vai abater dos 737. Aí você vai descendo, aí vem aqui do lucro, você vai descendo aqui devagarzinho, um pouco aqui, deixa eu devagar, senão ele vai. As despesas financeiras, chegamos aqui, imposto diferido, então esse aqui provavelmente vai ter o imposto, você não tem recebimento de imposto, né? Lá na frente, com certeza, 128 milhões ou 130 vai ter abatido lá, porque você não recebe dinheiro do governo, né? Você só vai abater. Então o lucro ficou aqui em 156 milhões no trimestre e 228 no semestre, tá? Agora a gente vai lá para demonstrativo do fluxo de caixa. O fluxo de caixa não é por trimestre, é a sequência do semestre. Então nós vamos partir provavelmente daqui do 228. Vamos descer aqui, achar ali o nosso fluxo de caixa. Vamos dar uma olhadinha ali como é que está a situação do caixa. Então aqui, ó, aqui está o caixa, ó, aqui está os 200, ó, lucro do período 228. Então tá aqui. É o mesmo padrãozinho. Então o 61, o 61, o 61 é tudo isso aqui, ó, tá? É a soma desses itens aqui gerou 6,1, tá? Então, o que nós temos aqui? O lucro do período, imposto de renda, né? Então, 128, lembra o 128 que estava positivo lá? Então, aqui ele tem que ficar negativo, porque ele não recebeu esse dinheiro do governo, ele só bateu, tá? Aqui, resultado de equivalência patrimonial. Esse aqui é aquele crédito lá na DRE, esqueci de mostrar, mas tinha um crédito de 224 lá, tá? Que é só, ele acredita como lucro de alguma empresa que ele tem. Deve ser do Sendas, alguma coisa nesse sentido. Provisão aqui, provisão de quebras, estornou aqui, né? Então ele ficou aqui, o resultado das operações, 2.510. Então, ó, o caixa das operações, 2.510. Agora aqui a gente vai ver 6,1 ainda, tá, pessoal? Ó, é o resultado daquilo ali. Então, variação dos ativos e passivos. Então, aqui, estoque, tributos, tal, é todo esse aqui, ó. Todo esse aqui, tudo isso aqui vai gerar o 2, que é o 124, tá? Que a gente tem aqui fornecedores, recebeu bastante dinheiro de fornecedor, tal. E resultou aqui 124 positivo. Então, ó, é isso aqui, ó. 124 mais 510, que dá os 2 bilhões 634 no semestre. Tá? Então, esse aqui é o caixa operacional. Vamos descer um pouquinho mais, aí a gente começa a ver a parte de financiamento. Então, aqui, o financiamento está aqui, ó, o 2, 6,2. Tá? Então, 6,2 é o resultado disso aqui. Bom, ele está investindo, compras, ativo intangível, está devolvendo aqui, venda de bens, vendeu alguma coisa, o resultado dos investimentos, aqui está 1.364. Então, 6,2, depois a gente vai descontar lá em cima. E mais embaixo, nós temos aqui o terceiro caixa, que é o caixa de financiamento. Tá? Caixa de financiamento, deixa eu descer mais, aqui. Caixa é o 3, tá? Ó, esse aqui, ó, o 3. Então, tudo isso aqui vai resultar nesse 3. Vamos dar uma olhadinha aqui que a gente tem aqui. Aumento de capital, pagou empréstimo, pagou juros de empréstimo e financiamento, tudo isso aqui que a saidinha foi o que ele pagou, tá? Só teve uma captação de empréstimo de 300 milhões. 476. Pagamento, ó, pagamento do extra, ó.
1.396. Resultou aqui em 2 bi. Então, é o seguinte. A conta é, lá em cima, é 2.634, que é o caixa das operações, menos o financiamento. Cadê o financiamento? Tá, investimento, aqui, ó, menos 1.366, menos o caixa de financiamento. Claro que o resultado vai ser aumento ou redução, uma redução do caixa de 1.246. Ele tinha em caixa 5.842, então atualmente o Assaí tem em caixa 4.596, que foi aquele valor que nós vimos lá, né, no slide anterior, né? 4.596. Ok? Então, tranquilo. O importante é esse aqui, ó. Isso aqui que é o importante. O importante é a operação. Opa, decidi mais. A operação ser positiva. O negócio ser positivo, tá? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Decide mais. O negócio ele tem que ser positivo. A empresa tem que ser, tem que dar resultado. Deixa eu descer aqui devagarzinho. Tá? Não vai. Esse parte aqui. Isso aqui precisa ser positivo. As operações da empresa tem que ser positiva. Esse resultado aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Não, isso aqui ainda é a DRE. Ainda é a DRE. Aqui, nós temos, aqui, ó. É esse resultado aqui que importa pra gente, ó. Tá vendo, ó? Caixa das operações. Então, quando a operação dele é positiva. Aqui embaixo é os investimentos e o financiamento normal, tá? Então, como ele está crescendo, esses investimentos são maiores do que a operação, ó. 2.634 é o investimento que ele está fazendo. É esse aqui, 1.136, este é o investimento, e para isso ele pegou o empréstimo. Então, quando ele finalizar ele não pegar mais empréstimo, ele vai continuar investindo na casa de 1 bi. Isso significa que o caixa vai ficar positivo, ou seja, ele é um investimento razoável, plausível, faz sentido, tá? Agora vamos voltar ali para o balanço patrimonial, que eu vou mostrar uma coisa para vocês, né? Para você ter uma... Agora, olhamos as três DRE, tá? Aqui, ó. Estoque. Isso que eu quero mostrar para vocês. Quanto que era a dívida líquida lá? A dívida líquida era 8 bi, né? Então, olha só, ele tem em caixa. Aqui, ele tem em caixa 4 bi. Olha o caixa aqui, tá vendo o caixa que a gente acabou de olhar embaixo? Ó, 4.596, né? E de estoque, ele tem aqui em estoque, ó, 6 bi 334. Então, tá tranquilo, sossegado, tem caixa, tem um estoque, é só fazer o giro que tudo tá tranquilo, ele paga a dívida sossegado, ok? Então, era pelos números do Assaí, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tanto que o resultado dele, ó, hoje é dia 27, o resultado saiu ontem, o mercado gostou, subiu bem, depois foi caindo um pouquinho, mas né, ficou no positivo. Ele aqui ainda tem sofrido um pouquinho, tá? Mas a gente está acompanhando aqui o dinheiro como é uma empresa de crescimento, a gente aqui, né, sugere você estudar mais, não coloca muito dinheiro, não vai muito pesado, porque você tem que acompanhar bem o resultado. Não, esse tipo de empresa de crescimento não pode deixar de lado, por exemplo, como uma VEG, que você só corre o olho e tal. Esse você tem que olhar todos os números direitinho. Mas é uma empresa que a gente gosta bastante, pessoal, nosso grupo, nossa comunidade, gostamos bastante do Assaí. Tem bastante perspectiva, continua crescendo, evoluindo, então a gente acha aí que é uma boa empresa para se acompanhar. Ok? Então esse é o resultado do Assaí. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você puder, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o joinha, se inscreva no nosso canal aí para a gente poder acompanhar e você vai aprendendo como é que você olha lá, acompanha pelos demonstrativos, que é onde é importante de fato, ok? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, até mais.